aí, pessoal, tudo bem? SB tá on no ar, mais uma vez aqui, mais um programa incrível para vocês. E eu hoje recebo aqui um empresário importante. Eu vou apresentar ele rapidamente e ele vai se apresentar para vocês, tá? É o Erlon Ortega. Pode ser assim? Erlon? Pode. Erlon Godoy, porque você tem o Godoy. Então, tenho também. Tem também. É o Erlon Ortega. Ele é... Vou chamar você... Você agora é presidente da APAS. Sim. Acabou de ser impostado como presidente da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. Para quem caiu no canal e não conhece, agora conhece a APAS. E o Erlon também ele é empresário do setor supermercadista. Né, Erlon? Você também é sócio da rede Serve Todos. Sim. E fala um pouquinho de você, da sua empresa, se apresenta. Para quem não te conhece, eu acho que todo mundo te conhece aí do setor, né? Tudo bem? Tudo bem, Dani, um prazer estar aqui. Muito feliz poder bater esse papo. Eu sou Erlon Godoy Ortega, eu sou supermercadista. Por isso que eu sou presidente da APAS, né? A APAS tem esse ponto positivo. Sim. Está na entidade quem realmente é do setor, quem tem o DNA Sim. do supermercado nas veias. Eu acho que isso é uma das grandes receitas de sucesso, né? A pessoa que está na APAS, ela se doa e ela vive o supermercado. Eu sou da região de Bauru. Entre Bauru e Marília, nós estamos presentes com nossa rede em 6 cidades. Cidades como Pirajuí, Reginópolis, Presidente Alves, Iacanga, Garça e Bauru. E sou associado da APAS já há algum tempo, vinha participando, fui diretor regional, depois fui vice-presidente, fui conselheiro, vice-presidente, e agora assumo esse desafio da presidência da entidade, dessa tão grande e respeitada entidade. Pois é, ela imagina que é um desafio imenso, né? Porque a rede Serve Todos, né? Vocês são uma empresa familiar, aqui no... Uma empresa né? familiar, eu, a minha irmã, minha sócia, e tem minha mãe também que nos ajuda muito como conselheira. E eu imagino assim, uma rede varejista brasileira, né? De família, Sim. né? E assim, poxa vida, é um desafio. Olha onde você chegou. Né? Como é que você acha que a sua trajetória pode servir de inspiração para aquele empresário varejista, também dono, né, de uma rede brasileira? Olha quanta competição hoje a gente tem no varejo aí. Grandes redes, né? Grandes redes, e quando você fala varejista brasileiro, eu vejo com bons olhos e com muito orgulho, porque redes hoje familiares que se tornaram médias estão fazendo um sucesso tremendo, principalmente Sim. frente a redes multinacionais. Sim. Então, nós temos esse exemplo de redes com 10, 15, 20, 30, 40 lojas que hoje competem de igual para igual ou melhor. Principalmente, a gente vê isso, redes saindo do interior e invadindo a capital, um movimento até inverso, Sim. que eram as grandes redes da capital, né, das capitais, fizeram isso no passado, né, foram se expandindo em cidades do interior e agora está existindo um movimento ao contrário. Grandes redes do interior estão indo para as capitais. E todas as redes, como nós falamos, são pessoas que começaram ali, barriga no balcão, Sim. mercearia. A história é muito parecida do setor. Por isso que é um setor coeso, onde a gente consegue, numa mesa de conselho, falar o mesmo assunto, discutir os mesmos problemas, mesmo sendo médio, pequeno ou gigante. E assim, Erlon, quais serão as suas pautas à frente da APAS aí? Quais são os seus principais desafios que você imagina, e pautas que você vai trabalhar ali nesses 2 anos, inicialmente são 2 anos, é o biênio, né? E onde que você vai focar aí? Olha, é um trabalho de continuidade, né? Não existe nenhuma grande mudança, pois todos os ex-presidentes, agora eu assumo no lugar do presidente Pedro Lopes, fizeram trabalhos incríveis, cada um contribuindo de uma forma. A pauta, ela se deve muito ao problema atual, né? Ou a dificuldade atual, ou a meta que nós temos a cumprir. E neste momento, o setor enfrenta um grande problema, que é a falta de mão de obra.
né? Isso não é só no setor supermercadista, mas quando você tem um setor que depende mais da mão de obra do que de máquinas, como por exemplo o setor industrial, isso se torna mais sensível. E hoje nós queremos trabalhar em conjunto com o governo, em conjunto com a Assembleia, de como melhorar esse apagão de mão de obra que estamos tendo hoje. Calculamos mais de 30 mil vagas só no estado de São Paulo. Nossa. É em torno de 4%, né, dos empregos atuais, que são, muita coisa. que são 700 mil empregos aproximadamente. Então isso tem atrapalhado muito o crescimento das empresas. Porque o varejo não fecha, né? O supermercado, a pandemia mostrou que se existe um lugar que ficou aberto junto com a farmácia e os hospitais, foram os supermercados, né? Foram os supermercados. E o setor fez muito bonito. Ele se adaptou rapidamente, foi incrível. Teve a coragem de ficar aberto e imagine você se tivesse, né, algum problema de abastecimento, o caos que seria, né? Já vivemos um caos. Sim. Na pandemia. Assustador, principalmente no começo. Imagine se não tivesse supermercados ou supermercados abertos para poder abastecer toda a população. É um desafio, né? Porque o supermercado, principalmente, ele é a porta de entrada, né? Às vezes é o primeiro emprego, geralmente, né? Geralmente ele é o primeiro emprego. O supermercado é a porta de entrada, a gente pega a pedra bruta para lapidar, né? Sim. Então, em torno de 28% a 30% de todos os funcionários têm menos de 30 anos. Mas agora nós temos um fator interessante que está sendo muito bem visto, né? Eu tenho isso na minha empresa também, que é a contratação dos jovens da melhor idade. Ai, que bom. Já estamos em torno de 10% com funcionários acima de 55, 60 anos. Nossa, é uma saída, né? Uma alternativa. Uma alternativa. Nossa, nós temos uma juventude tão diferente desse pessoal, né? E hoje em dia acho que essa mescla vai melhorar, principalmente quando se diz ao atendimento, né? Esse pessoal, o jovem da melhor idade, ele conversa melhor, né? Ele sabe agradar o cliente. É um desafio, né? Porque mesmo com a tecnologia chegando no supermercado, ó, self-checkout, né? A gente tem algumas coisas no atendimento, mas eu acho que realmente a mão de obra, né? O brasileiro gosta também ali de pessoas, né? No atendimento principalmente, né? É o physical, né? O físico com o digital. O supermercado muitas vezes é local de passeio, é local de conversa. Sim. Né? Então, acho e torço para que isso nunca seja substituído. Erlon, vamos falar de um ambiente mais macro. Vamos falar um pouco das pautas políticas, econômicas. Uhum. O que você pensa como presidente? Como é que a APAS vai atuar nesses campos na sua gestão? Olha, a cada presidência, a cada mandato, a APAS vem evoluindo nessa questão institucional. Neste mandato do Pedro, eu pude estar ao lado do presidente, fazendo esse papel institucional. Nós fizemos já 2 vezes a nossa agenda legislativa, levando as pautas do setor à Assembleia, né, aos deputados estaduais, e também algumas pautas federais, apoiando a Abras, que é a nossa entidade mãe. O que a gente quer cada vez mais é o seguinte: participar, ser ouvido, poder opinar, principalmente nos projetos de lei que dizem respeito ao nosso setor. Muitas vezes o deputado tem uma excelente intenção, porém impraticável. Muito comum, e ninguém melhor que nós para sabermos se aquilo é praticável ou não, se aquilo realmente favorece o cliente ou não, ou se aquilo só gera custos. E lembrando, qualquer custo gerado é repassado. Então, o supermercado tem que ser ouvido pela Assembleia, tem que ser ouvido pelos secretários, tem que ser ouvido pelo governador, para que a gente realmente possa opinar de forma produtiva e colaborativa com o governo. A agenda tributária, nesse campo, o que você pensa? Como é que você vai trabalhar? Esse tema, ele se tornou agora mais sensível e mais latente, pois estamos, né, na reforma tributária, uma luta bastante grande da Abras para que a cesta básica tenha proteínas e outros itens com
imposto zero ou imposto bem reduzido, é uma pauta do presidente João Galassi. A Associação Paulista APAS apoia isso, mas com certeza nós precisamos e temos agora um grupo de trabalho para que São Paulo possa opinar e ver todos os detalhes dessa reforma, que é bastante complexa. Hoje em dia você tem notícias de todos os lados, né? Cada um defende o seu ponto de vista, mas que a gente possa ter um ponto de vista, né, realmente assertivo para tanto defender São Paulo e apoiar a Abras. E quando se trata da associação, da APAS em si, né? Como é que você enxerga o seu papel hoje como presidente de uma entidade tão importante, que eu acho que desde que ela foi fundada, ela cresce, a importância dela ano a ano. O estado de São Paulo, para quem não sabe, aqui estão reunidos, né, as maiores empresas supermercadistas estão no estado de São Paulo. Quase o PIB, né, do varejo, do supermercado, né, está em São Paulo. Então, assim, as grandes empresas estão aqui. E a APAS? Como você disse, São Paulo é São Paulo, né? São Paulo é vanguarda, São Paulo é o exemplo, São Paulo sai na frente. Sim. E a APAS está inserida nisso. E eu pretendo continuar nesse formato de São Paulo sempre ser o bom exemplo e o pioneiro em muitas ações. O papel à frente da entidade, eu sei do desafio. Temos os professores do varejo que junto comigo, né, que são nossos conselheiros, de todos os tamanhos, de todo lugar do estado de São Paulo, porque a entidade ela não está só na capital, nem só no interior, ela está nos 4 cantos do estado de São Paulo. Mas fazer o papel do supermercadista, isso eu me sinto confortável, porque eu sou um supermercadista. Você sabe das dores, né? Eu sei das dores. E a dor do grande e do pequeno só muda a proporção. Tá? Sim. Todos têm dores parecidas. Então é isso aí, é lutar por produtividade, é lutar por uma pauta tributária justa, é lutar pelo papel social de um supermercado, porque um supermercado está inserido num contexto todo. Muito mais do que vender produto, né? Nós somos geradores de emprego, nós somos doadores para muitas entidades, principalmente ao nosso entorno, para a comunidade, é um papel mais amplo. Né? E muitas vezes a gente não mostra isso. Eu gostaria até de ter todos esses números com todos os associados para mostrar o papel que um supermercado faz na sua comunidade. Então, o que eu tenho à frente, meu papel à frente da entidade, é liderar de forma conjunta com todo o meu conselho, com todos os diretores regionais e ser supermercadista. Nós temos que comprar, vender, empregar e ajudar a comunidade. Isso o supermercado. Pode ter um setor produtivo igual o nosso, mas mais não tem não. Que gera emprego, enfim. Eu acho, como eu te falei, é de suma importância. Erlon, vamos falar de um parceiro importante aí do supermercado, a indústria. O que os nossos companheiros aí, o pessoal da indústria, os nossos parceiros da indústria podem esperar de você à frente da APAS aí? Parceria, colaboração, trabalho em conjunto. Ontem eu até disse no meu discurso, não existe supermercado forte com indústria fraca. E não existe indústria forte com supermercado fraco. Né? Nós somos as pontas, ele produz, nós vendemos. Então, quero cada vez mais, né? A APAS Show é o exemplo dessa parceria. Eu ia perguntar da APAS Show. A APAS Show é o exemplo dessa parceria. Você ter 850 expositores de 22 países. Crescendo todo ano, né? Quer dizer que nós temos parceria, né? Então é continuar, aumentar, porque é indústria forte, supermercado forte. Uma coisa que me chamou a atenção, Erlon, quando eu acompanhei, foi a cerimônia, né? O Erlon assumiu em cerimônia, acho que ontem. Né? E eu te achei muito jovem. Obrigado. Achei, porque a APAS, ela tem assim, quando a gente conhece os outros presidentes anteriores, eu acho que você tem uma figura muito jovial, assim como a sua esposa, que ninguém está vendo, mas ela está aqui com a gente, aqui acompanhando a entrevista, que vai assumir a diretoria de responsabilidade social. Sim. Olha, boa sorte, vai fazer um trabalho incrível. Eu acho que você vai trazer esse refresco. Como é que você avalia essa questão de... Eu não sei se você é mais jovem em relação aos presidentes anteriores, como é que você imagina que isso possa ser positivo para o associado, para o setor?
Olha, Mas com muita trajetória, que eu falei, né? Com todo uma trajetória incrível aí, né, para chegar. Primeiro, obrigado do jovem. Né? Não sei se eu sou o presidente mais novo, né? Outros presidentes também assumiram acho que com a minha, Sim. Com a minha idade. Quando você fala de jovem, a gente remete à vontade, né? Nesse sentido que eu falo. Nesse sentido, uma tradição. Olha, o jovem tem mais vontade, mas eu vejo lá o nosso conselho, né? Pessoas já mais experientes, vamos dizer assim, com uma vontade de crescer, né? Abrindo loja, abrindo centro de distribuição, fazendo faculdade para os funcionários. Um grande exemplo disso é a Universidade, acho que do Savenhago, né? Então, essa juventude aí que você está pontuando, eu quero, se for vontade, eu tenho bastante, então eu sou bastante jovem, se for comparar a vontade. Mas eu fico muito tranquilo pela experiência de quem está lá do meu lado, de quem já viveu, da própria equipe, né? Da nossa equipe de trabalho, Carlos Correia e todos ali, Fabiano, Rodrigo, Ariel. Apesar de jovens, já viveram bastante na APAS e sabem muito da entidade, colaboram muito e permitem que um presidente possa ter o seu papel mais institucional, porque eles cuidam muito bem da organização, da estrutura e dos produtos da APAS. Fala de inspiração. Quem é que te inspira, tanto no campo familiar, como no campo profissional? Algum empresário? Quem que você se inspira? Olha, todo supermercadista, né, vamos falar no campo profissional, ele tinha inspiração no Abílio, né? Acho que foi um inspirador de muitos. Mas eu posso, na minha região... Você conheceu ele? Eu conheci ele várias vezes aqui, até como um empresário e como um esportista, né? Ele inspirava muita gente nesses dois aspectos. Mas eu fico muito feliz que na minha região nós temos muitas redes que inspiram, e eu me inspiro nelas realmente. Confiança Supermercados, Taust Supermercados. E são concorrentes. Savenhago Supermercados, são concorrentes. São os concorrentes diretos. São concorrentes e com régua alta, né? Sim. Para a gente buscar a gestão, a qualidade e o crescimento deles, a gente tem que trabalhar muito. E eles são minha inspiração, sim. Eu tenho muita inspiração nos regionais, que já não são mais regionais. Nossa, são gigantes. As lojas são cada vez mais bonitas, né? Cada vez mais bonitas. Eu acho incrível. Vamos falar de competitividade. Até você falou, olha, eu acho que o varejo regional, a gente tem lojas incríveis, lindas. Uhum. Como é que você vê essa questão dessa balança? Você acha que esses players, quando eu falo, a gente tem grandes nomes aí, eu não vou dizer, mas como é que o varejo regional ele faz frente? Como é que e a APAS pode ajudar nessa, né, equilibrar essa balança aí, todo mundo fazer o seu ali? E o varejo regional, né, que eu falo, continuar fazendo frente aí. Varejo regional, né? Eu não digo que o player é lento, mas o varejo regional é rápido. Então, acho que isso é um grande fator. A tecnologia chegou para todos, né? A globalização trouxe aí um equilíbrio. Sim. Né? Então, esses fatores, mais o apoio da APAS, principalmente a médios e pequenos, eu acho que isso fez ficar mais equivalente àquilo que era muito distante. E essas redes regionais têm uma capacidade de resposta... muito rápida. Muito rápida. É verdade. Muito rápida. Muitas vezes tomam decisões diretas, né? Ou é o proprietário, ou é um conselho pequeno, não tem tantas diretorias, e isso ajuda. Né? Olha, o gigante tem um poder de compra astronômico. Ótimo. Porém, numa economia de inflação baixa, isso diminui, né? A quantidade hoje, ela, claro, faz a diferença numa compra, mas não é tão grande quanto era antigamente. Já foi, né? Quanto era antigamente. Então, eu acho que isso faz com que o varejo regional hoje possa concorrer de igual para igual com esses grandes players.
Como é que você vê a governança nas empresas familiares? Uma empresa, os grandes nomes do varejo nacional são empresas familiares. Para quem não conhece, eu diria que 50%, eu acredito, não? Olha, se não for mais. Eu vou checar esse número, pessoal, mas eu acredito que 50% das bandeiras varejistas regionais são de origem familiar. Como é que você vê essa importância de você realmente, da governança? Você acha importante realmente as empresas estabelecerem, ter essa estratégia, já treinarem os sucessores? Como é que você vê? Sucessão familiar, no caso, principalmente pensando na continuidade lá, né, da empresa. Eu vejo hoje esse tema muito mais destacado do que antigamente. Antigamente a governança servia para grandes empresas. Né? Verdade. Hoje não. Hoje a governança ela está sendo aplicada em médias e pequenas empresas para poder ter a perenidade. E particularmente eu gostaria, né, junto com a minha irmã, começar a discutir governança, porque ela é minha sócia, né, nós nos damos muito bem, mas quando a gente vê o tempo passou. Verdade. E você tem uma geração nova que pensa diferente, que tem outros valores, outras aspirações, e como proteger a empresa? Como deixar claro que uma pessoa irá dar sequência, mas precisa de capacidade, de treinamento, Sim. de seguir regras. Um grande exemplo disso foi agora o presidente Pedro, que fez uma governança junto com a Falcone logo no seu primeiro ano, e isso com certeza vai servir como base para a evolução da APAS. Então, a governança que sempre foi praticada nas grandes empresas, hoje é uma realidade nas médias e passará a ser uma realidade nas pequenas. E uma das pautas também que eu pretendo como presidente é poder dar essa informação, talvez alguns Mostrar seminários esse caminho, né? de governança familiar, de forma simples, não precisa ser aquela governança em estágio que muita alto. gente acha, ainda mais, né, as pequenas lojas, enfim, que é muito difícil, né? Como começar? Eu acho que você tem que, dá para fazer, qualquer um pode fazer. Né? Por que seguir regras? É meu, eu faço assim, eu mando, eu quero. Sim. Mas em determinado momento, quando você tem 4, 5, 6 que mandam, eu acho que precisa ter regras, né? É aquilo que você falou, uma hora quem criou o negócio, vocês vão se afastar naturalmente, né? Só que o negócio, né? Ele tem que permanecer, né? Você tem que manter ali a tua bandeira viva. Falando em bandeira, eu queria saber a sua opinião sobre esses modelos aí de varejo que a gente vê de loja. E a gente vê aí, ó, essas redes, eu vou com a Oxxo abrindo. Sim. Nossa, você vê o supermercado ganhando força de novo depois da pandemia, Exato. as lojas de vizinhança crescendo, o atacarejo, não sei dizer também como é que tá. Enfim, como é que você vê a concorrência do supermercado em relação a esses modelos todos aí? Hoje, vamos dizer, todo mundo vende tudo, né? A farmácia também vende itens vários de supermercados e nós, né, não podemos vender ainda, como em né? outros países, né? Existe a Abras tem pedido isso, que são os MIPs, né? São os remédios que não precisam de receita. Por exemplo, nos Estados Unidos são vendidos. Mas você vê isso acontecendo aqui? Não, existe. De fato? Existe uma grande força eu sei. em Brasília para que isso aconteça, né? O presidente Galassi tem feito esse trabalho lá, é uma das pautas, e seria muito bom, porque a população com certeza compraria esses remédios sem receita na prateleira de supermercado a um preço bem mais baixo. Porém, falando das bandeiras. Como é que você vê? Falando das bandeiras, né? Então, existe um movimento sempre, não digo que é um modismo, é um movimento de acordo com a economia e com outros fatores. Você vê, hoje o atacarejo cresceu, já não sei se já não chegou no seu limite de número de lojas, porém, o hipermercado diminuiu, a gente já não vê inaugurações de hipermercados. Ficou ou atacarejo ou supermercado que presta serviço, que tem um ambiente agradável, ar-condicionado, empacotador, fatia seu queijo bonitinho. E tem muito supermercadista investindo, né, em vários modelos. Ele não tem só supermercado, ele tem o atacarejo, ele tem... E o modelo de loja de vizinhança, né, que principalmente na capital ou em grandes centros ele tem mais resultado, porque a questão de entrar é uma questão de tempo, né? Eu não tenho tempo de ir até
outro supermercado, eu faço minha compra aqui, eu tô me colocando, não digo nem compra, né? Às vezes assim, eu pego o necessário aqui. Não existe mais compra, né, Erlon? De abastecer, aquela compra gigante que a gente Pego o fazia. necessário aqui. E no interior já a realidade não é tão grande, porque você tem menos dificuldade em se locomover e você pode ir até o supermercado que você escolher. Tá. Aqui na capital eu acho mais forte essa concentração Sim. de mini mercados como Oxxo. É que tem crescido, porque Que tá tem- em cada esquina ali. Que tem crescido bastante. Mas agora o que, que a gente vê? A gente vê, ó, o atacarejo, eu também vou prestar um pouquinho de serviço. Sim. Eu vou começar a abrir padaria, eu vou começar a fatiar o queijo, vou ter açougue, vou começar a bifar a carne. Vou virar o supermercado. Então, aí ele faz esse movimento de prestar serviço, porém aumenta um pouquinho os seus custos. Sim. Não sei se é possível ser tão agressivo. Sai da Aí você estratégia. pega supermercados também que investem um pouco na diminuição de custo para poder combater o atacarejo. Então, é sempre essa movimentação, um pouco para lá, um pouco para cá, e cada vez mais forte, cada vez mais concorrida. Mas é aquilo que você falou, são momentos, né? A gente tem esses momentos e aí vai mudando, um cresce, outro volta. E estamos quase acabando. Como é que você vê aí o consumidor? Quando você abriu a tua loja, tua família, quanto tempo tem a tua empresa? Temos 94, assim, que nós focamos mesmo nesse supermercado. Começou com o Empório? Pequenininho? Começou com o Empório, sempre. Pequenininho ali. Empório é semente. E aí foi... Aí foi. Você começou a trabalhar lá há quantos anos? Desde que eu me entendo por gente, comecei a fazer pacote. Fazia pacote? Pacotava ali outra figura também do supermercado que... Empacotador, será que ainda tem? Tem, né? No interior. Né? Tem, no Porque aqui em São Paulo eu não vejo. Mas na capital. Lojas aí de classe alta Tem, tem, né? também, tem sim. Então, como é que você vê o consumidor? Nossa, mudou, né? Tantas gerações juntas ali. Como é difícil, como é que você entende como empresário, como atender, né? Tanta gente diferente junto ali. Eu acho que tem que E no digital. Exatamente, você tem que fazer a mistura física e digital. Tem gente que ele não quer nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de atrito, ele quer pegar, ele vai no açougue, ele pega o contrafilé bifado, já pega o queijo Não fatiado, falou com ninguém. self-service de pão, ele mesmo pega, né? Vai no self-checkout, passa, vai o cartão. Falou com ninguém. E tem aquele que vai ficar 5 minutos em cada um, até... É terapia, né? Eu preciso conversar. Então você tem esses dois. Mas eu acho que o consumidor nunca teve numa posição tão confortável, né? O consumidor é o rei, ele tem tudo em todo lugar, né? Ele tem prestação de serviço excelente, ele tem mix, ele tem lojas grandes, né? Pequenas, médias, de todos os tipos. Ele tem compra pela internet, todo mundo vende pela internet, todo mundo entrega rápido, todo mundo manda um bombonzinho no aniversário dele, ele tem programa de fidelidade com todo mundo, ele tem desconto progressivo. Olha, na minha opinião, o consumidor hoje está numa situação está no altar. Pois é, a fidelidade dele também tá difícil, né? Porque ele não é assim, aquela fidelidade é eu gosto mais aqui, comprava só ali. Ele é muito demandado. São muitos canais oferecendo várias vantagens a ele. Várias vantagens. Então, Erlon, acho que é isso. Você quer dar algum recado para quem tá vendo, para quem tá te vendo? Quer falar, né, com os empresários, com os associados? Olha, eu gostaria de primeiro agradecer pelo bate-papo, obrigado, e pedir a todos o apoio, pedir um pouquinho de paciência também, quando a gente não conseguir atender todas as demandas, mas eu prometo muita vontade, muito trabalho, gostaria do apoio de todos supermercado. Você será um presidente acessível? Eu, muito. Supermercadista, você que está vendo a gente, olhando para sua câmera aqui, olha, ele falou que ele vai te atender, tá vendo? Supermercadista conversa com o cliente, isso está no nosso DNA, né? É estranho, né? Pensou, aquele que não conversa, não está no ramo certo, né? Viu? Todo cliente sabe, esse supermercado aí é do fulano, é do ciclano, né? A indústria não é assim não, ninguém sabe o dono. Tem isso. Poucos sabem, supermercadista está ali na frente. Então tá. Ele falou, tá registrado, hein, Erlon? Não, tá registrado. Tá registrado, ele vai ser fácil. Supermercadista, se você quiser falar,
conversar, não é? As portas estarão abertas. Sim, é um prazer. Para As ouvir ideias. aí, para ouvir as dores Ixi. e soluções também, ideias. Ideias e demandas e também sugestões, né? Então tá, Erlon, obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast e eu espero te trazer aqui outras vezes aí, daqui mais um tempo, quando você estiver trabalhando aí, enfim, né, nesse desafio aí, pra gente fazer um balanço aí. Ótima Talvez ideia. aí daqui uns 6 meses, daqui um ano. Vamos marcar. Deixa eu ver as. Pra você falar. Ó, se o balanço estiver positivo, aí eu te acelero. Vamos marcar. Bom. Se o balanço estiver Tá negativo, bom. aí fala, vamos guardar um pouquinho. Os 2 anos, tá bom. Não, mas eu acho que você vem antes, tá bom? Tomara. Obrigado. Obrigada pela presença, pessoal. Nos acompanha, nos siga e até a próxima. Tchau, tchau.